Esse é o podcast do grupo de estudos The Craving Mind, comigo, Fabiana Gaspar. E nós chegamos agora na parte 2 do livro, Conseguindo a Dopamina. E começamos o capítulo 7, porque é tão difícil se concentrar, ou será que é? Será que é ou será que não é? E nesse capítulo são 10 páginas, onde o Judson ele fala de uma maneira muito interessante sobre a nossa capacidade de curiosidade. Como a curiosidade, ela muda a nossa forma de perceber os eventos. Ela proporciona maior abertura e uma capacidade de responder de uma maneira radicalmente diferente. Então vamos por partes, vamos começar aqui do início. Ele começa com uma frase da Dorothy Parker: a cura para o tédio é a curiosidade, não há cura para a curiosidade. E eu não tenho talentos especiais, eu estou apenas apaixonadamente curioso. Albert Einstein. Então essas frases nos inspiram a começar a olhar para essa capacidade de prestar atenção sem se distrair, que é um outro nome para concentração, que é uma habilidade fundamental na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. E ele fala um pouquinho dessa visão dele na área médica, né? Que é uma das primeiras reclamações dos pacientes é de que os médicos não estão ouvindo nunca, né? Eu acho que todos nós já tivemos alguma experiência assim, de em poucos minutos já receber um diagnóstico e uma medicação sem sequer ser ouvidos. E ele fala da importância da gente desenvolver esse músculo mental da concentração, uma concentração para ouvir, para fazer algo, para estar presente, mas como um músculo que precisa ser treinado, que precisa ser desenvolvido. Ele conta também uma experiência interessante de um retiro que ele fez com um professor muito querido para mim, que foi meu professor por muitos anos, eu ainda o considero um mestre para mim, que é o Bhante Renepola Gunaratana, que é abade do mosteiro em West Virginia, nos Estados Unidos, e que foi abade de universidades, viveu um tempo no Sri Lanka e se tornou monge muito garoto ainda, e é considerado hoje um dos maiores autores do budismo Theravada no mundo. Produziu muita coisa, muitos livros, entre eles alguns que eu deixo aqui, a atenção plena, o mindfulness em linguagem clara e simples. E tem alguns outros, os 4 fundamentos da atenção plena, tem muitos livros maravilhosos. Então ele estava ali, sedento, né, na frente de um monge, querendo aprender num retiro, e o Bhante Gunaratana ficava ali imóvel por horas, né, depois de dar uma palestra, estimulando todos a praticarem a atenção plena nas diferentes posturas. E aí ele propôs que quem tivesse pergunta pudesse fazer as perguntas por escrito, e ele à noite abria para responder todas elas. E geralmente esse é o momento mais delicioso do retiro, porque todos já descansaram, já foram para os seus quartos, voltam de banho tomado e vão finalmente ouvir o espetáculo que é o Bhante Gunaratana respondendo perguntas, e muitas vezes perguntas muito engraçadas. E cerca de 2 dias depois do início do retiro, o Judson fala que se sentia muito derrotado, né? Ele não conseguia mais. Ele chorou no ombro da amiga: eu não consigo fazer isso, é muito difícil. E o Bhante Gunaratana, ele se reuniu individualmente com o Judson e deu algumas sugestões, como: comece contando suas respirações até 7, para ajudar a manter a mente quieta. O problema é que a mente do Judson não queria saber de contar a respiração até 7. E não importa quanto ele tentou, ele disse que ele não conseguia.
prestar atenção na respiração. E aí ele começa a falar de como que um objeto como a respiração pode parecer sem graça, desinteressante, quando a mente está cheia de outras coisas melhores, memórias, fantasias, pensamentos emocionantes, planos para o futuro. Por que eu vou ficar observando a minha respiração? E ele fala como isso é uma coisa típica de quem é viciado em pensar, quem gosta desse gozo do pensar constante. Seja ruminações, seja planos, a mente está sempre com o objeto dos pensamentos na frente. Ele vai falar sobre felicidade. Ele fala que no primeiro momento a instrução era prestar atenção na respiração e voltar para ela sempre que a mente devagar. Para o futuro, para o passado, a mente é convidada a voltar com gentileza. E essa prática, ela vai contra os nossos mecanismos naturais de aprendizagem, baseadas naquelas recompensas que nós temos visto, esse sistema da gratificação. Porque a mente, na verdade, ela quer ir atrás daquilo que é mais prazeroso. E ficar voltando para a respiração não é isso. Mas se a gente ouvir os ensinamentos do Buda, ele também ensinou esse princípio. Ele repetidamente pediu para os seus alunos observarem a causa e efeito e verem o que eles estão obtendo com as suas ações. Você está obtendo resultado favorável ou desfavorável? E na nossa vida hoje em dia, como é que a gente reforça os nossos comportamentos? Esses comportamentos nos levam mais para perto ou mais para longe do estresse? Quais comportamentos eu cultivo na minha vida? Eu estou atento a isso que o Buda está dizendo? De checar se eu estou tendo resultados com as minhas ações que valem fazer essas ações? Então, o Judson vai falar que a nossa bússola do estresse pode estar, de fato, levando a gente a procurar felicidade nos lugares errados. Ele conta que em 2008 ele começou a ler o Cânone Pali, que é um tratado de todos os ensinamentos do Buda, né? São diversos livros que contam os ensinamentos do Buda. E aí ele viu que o Buda apontava que a gente tem a tendência de se perder enquanto a gente busca a felicidade. Porque o que os outros chamam de felicidade é o que os nobres, os sábios, declaram ser sofrimento. E o que os outros chamam de sofrimento é o que os nobres, os sábios, declaram como ser um encontro com a felicidade. Não, peraí, tem alguma coisa errada nessa tradução, vai ver, eu errei. Não, na verdade é isso mesmo. Para uma pessoa sábia, nobre, muitas vezes aquilo que os sem treinamento ou mundanos dizem que é o auge da felicidade, por exemplo, um prazer sensorial, uma boa comida, uma boa noite de sexo, isso, para um sábio, pode ser sofrimento, porque isso que é muito agradável é impermanente e isso também vai passar e vai mudar. Então, isso que agora está sendo visto como o auge da felicidade pode ser a fonte de sofrimento. Então, vamos ler mais um pouquinho e tentar entender isso. Ele cita aqui o professor birmanês Sayadaw Pandita, que ele já citou no capítulo 2, se não me engano. Ele fala que nós confundimos excitação com felicidade. Embora o primeiro nos desorienta e nos leva ao sofrimento, em vez de nos afastar dele. Então, essa excitação, esse entusiasmo, essa euforia, muitas vezes é vista por nós como felicidade, mas ela também é sofrimento. Então, o Buda, ele olhou de perto esse mecanismo da gratificação e da recompensa. Ele viu como o ser humano é completamente arrastado pelos prazeres sensuais, e quanto mais eles aumentam esses prazeres pelos desejos da sensorialidade, não só sexualidade, tudo que toca os olhos, os ouvidos, os cheiros, o paladar, o tato, mais eles estão, entre aspas, queimados pela febre dos prazeres sensuais.
sem encontrar satisfação. Eles ficam dependentes. Então, esses comportamentos de indulgência total, de se jogar nos prazeres sem pensar, levam a uma recompensa, tem um gozo nisso, mas que prepara para um novo processo de desejo, mais repetição. Alguma semelhança com aquilo que nós falamos de compulsão e de uso de drogas? E o Buda tem uma frase célebre que é: eu vi claramente, com sabedoria, até que ponto essa gratificação no mundo se estende. Ou seja, eu vi até onde essa sede por gratificação se estende. O Buda ele foi um príncipe, ele foi rico, ele tinha muitos luxos. E quando a mãe dele engravidou, vários homens sábios, astrólogos, vieram no Palácio Real e fizeram uma leitura, um diagnóstico de que esse menino cresceria para ser um grande rei ou um grande líder espiritual. Então o rei ele decidiu prender esse menino no palácio para que ele não virasse um sábio, alguém ligado à espiritualidade. Ele queria um monarca, um guerreiro. E deixou a vida dessa pessoa, desse jovem, completamente focada nos desejos e no luxo. Ele tinha tudo que ele queria, todos os mimos, nunca tinha preocupações, nunca viu alguém velho, alguém doente. Ele vivia no mundo dos sonhos, né? E ele via que aquela gratificação toda não trazia satisfação para ele. As festas, as comidas, os bailes, aquilo não era suficiente. Então, ele foi mais fundo nessa busca e ele não reivindicou que ele era uma pessoa iluminada ou desperta até o momento em que ele conseguiu ir fundo nessa lógica da gratificação e quebrar essa lógica com um conhecimento que ele adquiriu, um insight. E aí ele disse: é inabalável a liberação da minha mente. Ele descreveu esse estado de não ser mais arrastado pela sede de gratificação, prazer. Em outras palavras, ele conseguiu com as suas ações ser levado a uma felicidade que perpetuou. De alguma forma, ele conseguiu se ver livre do estresse e do sofrimento. Ele aprendeu a ler a sua bússola. E uma vez que isso aconteceu, ele foi para uma direção completamente diferente da qual ele vivia, ele estava. Então, podemos olhar para as nossas vidas. Que ações a gente poderia abandonar que estão nos causando estresse nesse momento? Nós estamos cientes do que estamos fazendo? Nós podemos, em vez de tentar mudar ou consertar a situação, abandonar algumas ações inábeis? E ele fala aqui que a gente deve, muitas vezes, simplesmente deixar as coisas se desembaraçarem sozinhas. As coisas vão se emaranhando na nossa vida e a gente às vezes pode só dar um passo atrás, soltar e deixar que aquilo se desembarace, não entrar ainda mais e produzir mais nó. Passamos a fazer demais e podemos parar de fazer tanto e ser mais. E aí o Judson fala que ele teve um aha moment, né? Esse momento do aha, do insight. Por quê? Porque ele tinha visto esse ciclo repetidamente na própria experiência dele. Confundir ações que induziam ao estresse com aquelas que podiam dar alguma felicidade. E repetir isso de qualquer maneira. Ele viu isso com os pacientes dele. Então ele via que essa teoria do Buda se encaixava com a teoria da busca pela gratificação, muitas vezes urgente, impulsiva, né? Ele conta aqui do ver é crer. Ele começou a assistir os pensamentos dele depois do retiro, aquele retiro da luta, né, de 2006. Ele começou a deixar os fluxos de pensamento se manifestarem em vez de tentar controlá-los. Começou a prestar atenção na causa e no efeito de cada pensamento.
Começou a ver o que a mente dele estava produzindo e fazendo enquanto estava ali sentado respirando. Ele começou a entender em 2009 a roda de hamster, essa rodinha dessa origem independente de uma coisa surge, outra coisa surge, outra coisa surge, como nós vimos alguns capítulos atrás. Ele viu o estado do corpo dele quando surgiu um pensamento, uma fantasia agradável, levaram a um desejo, muitas vezes um aperto no peito, uma inquietação, o intestino mexendo. Pensamentos geram sensações no corpo e vice-versa. E aí ele vai falando um pouquinho de como que é ser sugado para dentro dos seus pensamentos. Como que esse desejo inquieto que precisa ser satisfeito agarra a nossa mente. E ele decidiu naquele retiro ir até o fim, explorar como a gratificação funciona na mente dele até o fim. Ele viu um pensamento surgindo, levando a um desejo, mais um outro pensamento de desejo, mais um outro, as sensações e sabores das refeições, a necessidade de mais comida, e ele foi percebendo como funciona, qual é a mecânica de operação da mente. Ele começou a entender a bússola e da onde vinha o incômodo dele, o estresse. Assim como ele se entregava às fantasias de pensamento, que só os confundia, ele confundia na vida dele também, fora da almofada. Por que não paramos de perpetuar tanto sofrimento? Olha o número de vezes por dia que atacamos outras pessoas, que comemos comida só pelo conforto, que compramos algo apenas porque estamos estressados. Nós nos condicionamos a lidar com o estresse de maneiras que perpetuam o estresse, em vez de nos libertar deles. Quando nós não estamos livres da paixão pelos prazeres sensuais, nós somos devorados por eles. Nós queimamos como uma febre, que é assim que o Buda fala. Então, a recompensa de curto prazo de fumar, de usar uma droga, nos leva nessa direção também. Fazemos a mesma coisa estressando a alimentação, em vez de parar quando estamos cheios, a gente continua comendo, continua no Netflix, em vez de olhar para nós e nos acolher. E aí ele fala, por que não pegar essa mecânica da aprendizagem baseada em recompensa, ou seja, de aprender a cultivar ações que geram um resultado positivo, fazer isso, mas sair da felicidade temporária para estados mais duradouros de paz, contentamento e alegria. Como é que a gente inverte essa balança e cultiva o que realmente traz paz? O Skinner ele fala que é fundamental essa visão da recompensa para a gente mudar o nosso comportamento. A gente não consegue muito mudar se a gente não percebe as consequências. Se a gente muda as ações, mudam as consequências e assim sucessivamente. Então, como é que a gente muda essas consequências? Essa é a dúvida, né? É difícil, não é fácil mudar, não é fácil mudar. Se simplesmente vermos o que estamos obtendo nas nossas ações com mais clareza, o custo das consequências torna-se mais aparente. Em outras palavras, as recompensas podem não ser tão interessantes quanto pensamos, quando paramos tempo suficiente para realmente saboreá-las. Uau, isso é forte, né? Aí lembro daquela experiência que o Judson fala do cigarro, dos fumantes que fumaram com atenção plena e viram o sabor verdadeiro do cigarro. E ele traz uma poesia do sábio persa, poeta Hafez, e ele tem esse poema chamado Aplausos. E uma das partes do poema é:
você realmente quer que eu fale com você sobre todos os seus apegos, quando eu posso ver tão claramente que você construiu com tanto cuidado um bordel tão bom para abrigar todos os seus prazeres? Você até cercou todo o maldito lugar com guardas armados e cães ferozes para proteger os seus desejos. Como uma semente de tâmara seca, que até um pássaro é sábio o suficiente para cuspir. Ele fala que a gente está ressecado, né? Como a tâmara seca. E até definirmos a felicidade para nós mesmos, vendo claramente a diferença entre entusiasmo e alegria, por exemplo, os nossos hábitos provavelmente não mudarão. Continuaremos voltando aos frutos dos nossos desejos, como o passarinho que pega a tâmara seca achando que ela vai ter sabor. E aí a gente vai para os limões e para a limonada para terminar. Um dos primeiros discursos do Buda nesse cânone Pali, que existe em português, né, no site acessoalinsight.net, é o texto Anapanasati Sutta. Sutta quer dizer discurso. Anapana quer dizer respiração. Sati, atenção plena. Então, um discurso onde o Buda ensina as instruções de meditar observando a respiração. E ele fala, sempre atento ele inspira, atento ele expira, ele continua inspirando longamente, ele percebe, estou expirando longamente. Quando está expirando curto, ele percebe, estou expirando curto. E ele continua percebendo tudo que está a acontecer no seu corpo. As construções na mente, as sensações. Então o Anapana ele vai definindo aí muito foco na respiração, né? E aí muitos professores param esse ensinamento da meditação aí. Preste atenção na respiração e ponto. Só que isso não é o suficiente. É preciso olhar mais. Nesse ensinamento do Buda tem os 7 fatores do despertar, que são interessantes que nós conhecermos. Nós podemos meditar olhando para esses 7. Atenção plena, o interesse ou curiosidade, investigação, a energia corajosa, ter uma energia de determinação, a alegria, o êxtase, a tranquilidade, o relaxamento e, finalmente, a concentração e a equanimidade. Então, são 7 fatores, 7 estados mentais, 7 condições que nos ajudam a ir em direção da concentração. Não precisamos fazer nada além de olhar. Esse que é o ensinamento do Buda. Esse processo é como ler um bom livro, diz o Judson. Se a gente quer começar a ler, supondo que o livro seja bom, mas primeiro ficamos interessados, né, em pegar o livro, analisar o livro. E quando a gente começa a ler, naturalmente vai vindo uma vontade de ler mais. A atenção plena ela é assim. Uma vez que verdadeiramente a gente quer parar de sofrer, a gente começa a praticar, e se a gente abre a curiosidade, a gente vai mais fundo. Ficamos interessados em investigar o que estamos fazendo. O que eu estou recebendo disso? Podemos nos perguntar. Isso está me levando mais perto ou mais longe do sofrimento? Isso é uma ótima pergunta para a nossa prática. Então ele vai explicando como essa concentração de ler um livro acontece, como todos esses fatores da atenção plena, do interesse, da energia, da alegria, da tranquilidade, da concentração e equanimidade surgem naturalmente em alguém que só está a ler um livro. E ele fala da importância da curiosidade, dessa abertura da curiosidade, que vem junto, né, a energia, a alegria, que tem a ver com isso, estar curioso diante de um fenômeno. Isso é a experiência humana no nível mais genuíno dela.
estar de frente para cada fenômeno, situação, ação, escolha, desafio, um filho que fala o que eu não quero ouvir, o chefe que fala o que eu não quero ouvir, um pôr do sol. Eu posso ficar curioso, curiosa diante desse fenômeno? Então ele vai fechando aqui, dizendo que ele ficou muitos anos da vida dele nessa caça ao tesouro, né, naquele evento do noivado, preparando todo aquele desafio para a noiva, né, se sentir eufórica. Ele confundia empolgação com felicidade. Só anos depois a diferença ficou clara para ele. A alegria surge de estar atento e curioso. Não exige qualquer trabalho, uma vez que a consciência está sempre disponível. Podemos descansar e estar atentos. Uma alegria suave, né? Sutil. E a excitação, por outro lado, exige que algo nos aconteça, ou exige que procuremos algo que queremos. Eu tenho que ter, tenho que conseguir, tem uma tensão. Temos que fazer algo para conseguir o que queremos. Então, para começar a mudar da excitação para esse envolvimento alegre, suave, podemos perceber os gatilhos de estresse e os comportamentos, mas de uma forma mais curiosa, e observar as recompensas que vão surgir quando eu não sou arrastado, quando eu não respondo na sede pela euforia. Será que vem uma alegria mais tranquila? Será que vem equanimidade quando eu mudo a minha reação? Podemos criar um hábito padrão de nos concentrar mais profundamente e de sermos mais felizes. Sem essa euforia e essa empolgação que dura tão pouco. Então ele vai falar um pouquinho do cérebro, ele entra em umas pesquisas, fala como o córtex cingulado responde quando eu estou pensando em mim, eu, meu, e como o outro lado do cérebro responde quando tem interesse, admiração, alegria. Esse córtex cingulado ele diminui a sua atividade, eu fico menos egóico. É impressionante as tabelas, o A, B e C, as 3 tabelas do livro, mostram como um meditador novato, que foi instruído a prestar atenção na respiração, funciona. Ele está sempre ativando o córtex cingulado dele. E o meditador experiente, que está fazendo atenção plena na respiração, e qualquer sentimento que surge, ele também sabe soltar, largar, olhar com curiosidade. Esse local do cérebro do eu, mim, meu, ativa muito pouco. É como se ele estivesse num outro estado mental, bem diferente do que o novato. Ou seja, ele não alimenta processos autorreferenciais. Existe uma mecânica mais altruísta nessa pessoa. Lembra da bondade amorosa que a gente viu no scanner, que ativa outras áreas do cérebro? Por aí. Então ele termina dizendo que métodos brutos de concentração não funcionam. Eles ficam ativando os córtex cingulado posterior. Eles ativam esse eu estou fazendo errado, eu tinha que fazer melhor, eu tinha que ser melhor. Isso não nos acalma. E a gente nasceu numa cultura de sem dor não há ganho, tem que ser forte, tem que ser o melhor. E isso está embutido na nossa mente, nossa psique ocidental. Então ele convida a olhar a frase da Mary Oliver, que é uma poetisa que eu adoro, tem muitas poesias usadas na atenção plena, e ela fala: instruções para viver uma vida, prestar atenção, espantar-se e falar sobre isso. Que possamos fazer essas 3 ações: prestar atenção ao que surge, se espantar como se fosse algo que você vê pela primeira vez, com curiosidade, e falar sobre isso. Então convido vocês para uma pausa final de 2 minutinhos.
Apenas sentar, sentir os seus pés no chão, quadril na cadeira, ou a postura deitada, se for mais benéfico. E pousar suas mãos nas coxas, se quiser. Quem sabe observar 3 respirações lentas e profundas, apenas para pausar e relaxar nesse momento. Notando as sensações desse corpo aqui agora e olhando com curiosidade. Há alguma sensação de calor no corpo nesse momento? Em que lugares do corpo há a sensação de calor? Há a sensação de frio em alguns lugares do corpo nesse momento? Como é olhar para esse frio com curiosidade? Em algum lugar mais frio, menos frio? E explorando outros lugares, ponta do nariz, áreas do corpo onde a pele é tocada pelo ar. E notando como a curiosidade observa nesse momento os fenômenos, talvez um som, como esse som muda. E se perguntando se é possível no dia de hoje ou amanhã, na próxima semana, cultivar essa curiosidade que continua a se perguntar como é que isso funciona? Qual é a sensação que causa nesse corpo? Existe um impulso de rejeição ao que surge ou uma abertura? Quais são as causas e os efeitos dessa ação de observar? E finalizando a sua prática, se quiser continuar, mas ouvindo o som do sino, e até a próxima.